Neuromodulação não invasiva. Você já ouviu falar sobre isso? Você tem alguém na família que já sofreu um AVC ou algum problema neurológico e quer melhorar a vida dele? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem um prazer de trazer o Dr. Gilberto Vieira para falar, fisioterapeuta, para falar tudo sobre essa questão de neuromodulação, que é pouco falada para as pessoas, né? E eu acompanho você nas redes sociais e eu estava vendo a qualidade de vida que pode ter em fazendo isso para a pessoa. E as pessoas não têm muito essa noção. Muitas pessoas não sabem que existe isso para poder tratar. Gilberto, eu primeiro quero te agradecer por você estar aqui hoje para poder falar isso para a gente e pedir para você explicar um pouco para a gente sobre isso, o que é essa neuromodulação não invasiva e para quem pode ser feita, quem pode usar isso? Bom dia, obrigado, doutor, pelo convite. É um prazer estar aqui. E, bom, a neuromodulação é uma estratégia, uma ferramenta hoje em dia que tem, na verdade, tem surgido, o pessoal tem visto muito na mídia, mas já tem sido estudada há um bom tempo, que vem para nos ajudar no processo de recuperação dos pacientes, tá? Então, reabilitação é algo que existe já há um bom tempo, né? E a gente sabe que quando a gente inclui isso em situações de AVC, em situações relacionadas a Parkinson e outras situações neurológicas, ela vem trazendo vários benefícios com relação à melhora de qualidade de vida, diminuição de sintomas, enfim. A neuromodulação ela vem surgindo como uma forma da gente potencializar os efeitos da reabilitação. Tá? Mas isso em que tipo de paciente? Por exemplo, só para quem está assistindo, porque a pessoa está assistindo, mas peraí, será que eu preciso disso? Será que eu posso isso? Para quem é o paciente que pode fazer isso? Existem inúmeras indicações clínicas hoje em dia. E a gente costuma dizer que a gente gosta de tratar muito aquele grupo de pacientes em que, quando a gente olha para a literatura, a gente vê um volume de produção científica suficiente para justificar o investimento nessa terapia. Ou seja, nível de evidência científica com grau de recomendação. E aí a gente fala sobre pacientes que tiveram AVC, tá? Então acidente vascular cerebral, pacientes que têm hoje em dia doença de Parkinson. A gente sabe que o diagnóstico ele é cada vez mais crescente, né? O volume de pacientes com doença de Parkinson tem crescido nos últimos anos. Então, doença de Parkinson é uma situação com uma boa recomendação e pacientes com dores crônicas. Tá? Então, essas três Fibromialgia também? Também, sim. A fibromialgia ela tem muita relação com a parte de dor crônica, né? Dentro do repertório do guarda-chuva e das dores crônicas, a gente tem uma série de condições. E, tá? o autista? O autista também. A gente tem um volume científico, tá? Que é crescente no público autista, apesar de não ser o nosso foco de atuação hoje em dia. Mas, sim, também é um público com não tanto grau de evidência ainda, mas que tem surgido como uma crescente de publicações nos últimos anos. E o que consegue no autista? Agora eu fiquei curioso. Como que essa neuromodulação vai causar no autista? O autismo ele tem, dentre várias condições, e a gente sabe que existem classificações dentro do autismo, Isso. mas tem um componente sintomatológico que tem relação com a parte comportamental. Então, a neuromodulação, quando aplicada em algumas regiões relacionadas com modulação de comportamento, pode ter benefício. Tá? Eu falo pode ter porque a gente tem alguns grupos que a gente não consegue ter muito resultado. Tá? Mas a atuação e a indicação ela está relacionada principalmente à modulação de comportamento. Tá? E aí a gente extrapola isso para outras condições também. Tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também tem surgido como uma indicação, tá? Apesar de merecer ainda alguns estudos para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito de evidência. E para quem está assistindo aqui, como é que funciona essa questão da neuromodulação? É um equipamento? Como que é? Eu vi nas suas redes sociais, por isso que eu estou fazendo uma pergunta. É feito elétrico, eletrônico, coloca na cabeça, coloca no braço, coloca na mão? Como que funciona isso? A gente tem um aparelho que tem capacidade de fazer geração de corrente elétrica, e isso é transformado em corrente magnética. Tá? Então, é um aparelho que utiliza algumas ferramentas ali incluídas dentro do equipamento que fazem a geração de corrente eletromagnética.
Essa corrente eletromagnética, ela quando em contato com o tecido cerebral, e a gente faz a aplicação através de um equipamento que a gente encosta na cabeça do paciente, ela tem o potencial de gerar modulação da atividade do neurônio. Dá choque? É um choquinho, é uma sensação de, no caso da corrente eletromagnética, é uma sensação, é como se fosse um clique na cabeça. Inclusive tem um barulhinho, né, que para alguns pacientes incomoda um pouco, mas não tem dor, tá? Então é um pulso eletromagnético que é gerado, eu encosto na cabeça do paciente e aí quando eu faço esse pulso de forma repetitiva, eu tenho capacidade de modular e disparar a atividade de um neurônio, que é a grande dificuldade dentro das condições neurológicas. O cara teve uma lesão neurológica, por exemplo, no caso do AVC, em uma determinada região, e o neurônio daquela região ele ficou comprometido. Alguns morreram, outros estão com dificuldade de condução elétrica. Quando eu aplico esse pulso de forma repetitiva, eu consigo disparar a atividade desse neurônio. Então, uma tarefa que dependia de ativação do neurônio, que antes eu não conseguia realizar, com os pulsos repetitivos, eu começo a fazer a ativação desse neurônio e eu facilito a execução dessa tarefa. Tá? Então, ele vem como um facilitador do processo de reabilitação. Como aqui não tem nada ensaiado, como eu te falei no ensaio, eu vou te fazer uma pergunta que me veio na cabeça aqui agora. Suponhamos que a gente tem um paciente que está assistindo, ou a mãe ou o pai de um paciente que ele sofreu um AVC. E aí, o AVC ele pode ser de várias maneiras, né? Então, às vezes, ele perdeu um pouco o movimento, ou a face com pitose, alguma coisa assim do tipo. Esse tipo de situação pode ajudar a melhorar a motricidade desse paciente? Sim. O AVC, ele pode se manifestar de formas mais distintas. Eu posso pegar o paciente que quase não tem sequela até o paciente que está acamado e com ausência total de movimento. Tá? Como que funciona o tratamento da neuromodulação? Eu recebo o paciente e, apesar dele ter tido AVC, eu preciso entender qual que é o comprometimento dele. Então, vamos dar um exemplo que o paciente tem um comprometimento relacionado a braço. Está com uma dificuldade de movimentação do braço. Comprimir. Exatamente. Né? O movimento dele está mais lento, ele tem algum grau de espasticidade, né? Que é uma contração exagerada da musculatura, tem uma dificuldade de velocidade de movimento, de controle. E aí, com a estimulação magnética, eu consigo, no momento da avaliação, identificar qual que é a área do cérebro relacionada à movimentação desse braço. Então, eu vou dando pulsos únicos, não é para tratamento no momento, mas é para eu conseguir mapear a área, até o momento que eu acho a área relacionada a essa movimentação. Quando eu acho a área, eu faço a marcação, a gente usa uma touca para fazer a marcação do paciente, e aí eu acho a área e faço a marcação relacionada a essa área. E eu entendi que aquele local é o local em que eu preciso dar estímulos para tentar disparar o potencial de ação desse neurônio. Ou seja, fazer esse neurônio funcionar. Tá? A partir daquele momento, eu escolho um protocolo relacionado àquela condição clínica, né, que vai me dizer, olha, quanto que eu utilizo de frequência, quantos pulsos eu vou oferecer para aquela área. E a partir disso, eu vou fazer modulação com pulsos repetitivos, entendendo que, à medida que eu vou dando pulso, eu vou melhorando a capacidade desse neurônio de disparar. Com isso, eu posso melhorar a capacidade de movimentação de membros superiores, daquele membro superior. Tá? Essa é uma indicação, por exemplo, relacionada à movimentação de membro superior. E aí a gente tem protocolos das mais variadas naturezas. Né? Eu tenho protocolo que pode ajudar o paciente a melhorar a capacidade de marcha. Né? Se eu recebo um paciente com Parkinson, o paciente, por exemplo, tem dificuldade de aumentar o tamanho do passo. Eu queria te perguntar agora do Parkinson. Isso, Parkinson. O Parkinson a gente trabalha em cima de diretrizes que mostram para a gente alguns indicadores que falam a favor de recuperação. Um deles, aumento de tamanho de passo. Né? O Parkinson, a gente sabe que ele vai diminuindo o tamanho do passo à medida que a doença vai progredindo. Se eu consigo manter o tamanho do passo de forma consistente, eu diminuo o risco de queda, e esse é um marcador que fala a respeito de performance de reabilitação. Tá? Então, eu tenho protocolos que eu posso utilizar na TMS que são relacionados, de acordo com a literatura, com melhora do tamanho do passo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vi há um tempo atrás, eu não sei se é esse mesmo equipamento, eu nem me lembro que região que foi que colocou. A pessoa tinha aquela tremedeira na mão, o Parkinson, né? E aí ligou o equipamento, eu não lembro que região do... Tipo assim,
fazia assim, de repente, pá, Sim. só fez 1 ou 2 e já diminuiu. Isso também essa diminuição do braço. Eu falo que eu tinha um avô que faleceu já, mas o meu avô Sim. mexia muito, teve Parkinson no braço, né? Sim. É isso aí? Esse equipamento é o estimulador profundo, né? É o DBS, que alguns pacientes com Parkinson, quando bem recomendados, eles podem fazer o uso. Eles vão para a cirurgia e faz o implante de um marca-passo. E esse marca-passo ele vai lá na área relacionada à produção de dopamina, que é o problema do Parkinson, né? Uma deficiência de produção de dopamina. E ele faz o quê? Ele consegue modular essa área. E aí você percebe que à medida que o médico modula o ajuste do equipamento, ele consegue modular a movimentação do paciente. Tá? Essa é uma modulação muito mais direta. Tá? Que tem algumas indicações, né? Tem alguns pacientes que não são recomendados, mas que ao longo do tempo também vai perdendo um pouquinho de eficiência, assim como a medicação também vai perdendo eficiência, assim como a reabilitação também vai perdendo eficiência. Tá? Essa seria uma estimulação mais direta. Tá? Agora, a ATMS, a gente faz estimulação não necessariamente da área relacionada à patologia, no caso do Parkinson, né? Que seria os núcleos da base, mas eu tenho protocolos que fazem estimulação da região cerebelar. Eu tenho protocolos que fazem estimulação de região cortical, que são áreas que funcionam como hubs, que têm correlação com aquela área da patologia. Tá? Então, não necessariamente eu estimulo a área da patologia. Muitos protocolos eu faço o estímulo daquela área que está lesada. Mas existem alguns protocolos que eu estimulo alguns hubs, que são áreas que se relacionam com aquela determinada região. E aí eu consigo ter melhora de padrões de movimento também. Tá? Então, seria uma forma de estimulação, tá? Mas não teria a mesma natureza do DBS, né? Que é o caso que você relatou da doença de Parkinson. Olha só, a gente vai para o intervalo agora. Aqui você está no Instagram, mas agora a gente vai para o YouTube. Você vai lá na bio e vai para o YouTube, porque tem muito mais coisas para a gente falar e eu tenho certeza que você pode precisar disso. Mas aproveita, curte, compartilha. Pode ser que você não esteja precisando, mas pode ser que um dia você vai precisar. Então, dá o seu like aí, curte aí, tá bom? E continua com a gente lá no YouTube. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E Gilberto, você falou desse equipamento, mas lá na clínica eu vi que vocês têm um trabalho maior, não é só esse equipamento, tem muito mais coisas nessa questão da neuromodulação, de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, porque o que acontece? Você me falou uma coisa que você me chamou a atenção na hora que você falou que você melhora o passo do Parkinson, né? E hoje tem inúmeros problemas que a pessoa, não necessariamente o Parkinson, mas pode ter outras questões neurológicas que pode provocar outras deficiências na pessoa. Até onde dá para atuar, o que faz lá. Eu falo porque eu sou curioso, eu vou olhando, vou acompanhando. O que mais faz lá para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas? Bom, a reabilitação, né, nos últimos anos cresceu muito, né, no mundo inteiro. A população está envelhecendo e a gente entende que a sobrevida está melhorando, as pessoas demoram muito mais tempo para morrer e a gente precisa ganhar em qualidade de vida. Tá? Então, hoje a gente percebe, por exemplo, a atuação da reabilitação em várias áreas, por exemplo, a área do envelhecimento. Né? Pessoas que estão envelhecendo, né, não precisam necessariamente ter uma doença associada, mas começam a apresentar sinais de que o corpo falha em alguns aspectos. Então, a reabilitação ela entra muito forte nessa área do envelhecimento, por exemplo, com prevenção de risco de queda. Tá? Então, assim, essa seria uma situação. E as outras situações são situações relacionadas a patologias mesmo. No nosso serviço hoje a gente tem 3 grandes áreas de atuação, que uma é relacionada à neurologia adulto, nós temos a neurologia pediátrica e a área de dor. Tá? Dentre essas 3 áreas, a gente tem situações que se beneficiam com o uso da neuromodulação.
como eu falei anteriormente, principalmente o AVC e o Parkinson e a área de dor, mas a gente tem recebido alguns pacientes, por exemplo, com quadro de ataxia espinocerebelar, que é uma condição progressiva, né? A incidência ela não é tão alta. Aqui em Campo Grande a gente tem alguns pacientes, tá? Mas quando você vai para São Paulo, grandes centros, tem um centro em São Paulo que faz neuromodulação que recebe a ataxia espinocerebelar do mundo inteiro. Tem muita gente que vem de Portugal, porque a incidência é muito grande lá, mas hoje o Brasil é referência nisso. Tá? Então, o protocolo da neuromodulação, dentro dessa condição, ele tem mostrado uma evidência muito boa de recuperação. Tá? Então, eu tive esses tempos em São Paulo, fiquei uma semana lá acompanhando esses pacientes. E eles vêm do mundo inteiro para fazer o tratamento da neuromodulação. O interessante disso tudo, o mesmo tratamento que ele tem lá em São Paulo, hoje ele tem aqui com a gente. Que legal. É o mesmo equipamento, é o mesmo ajuste, é o mesmo protocolo. Né? Então, a gente sabe que a medicina, graças a Deus, está evoluindo, a reabilitação está evoluindo, e a gente tem hoje a neuromodulação como uma estratégia que pode acelerar muito o processo de recuperação desses pacientes e de uma forma acessível para o público de uma forma geral. Quando eu falo acessível, eu não me refiro necessariamente a custo, né? Mas aquilo que talvez a gente devesse procurar lá fora há um tempo atrás, a gente pode encontrar aqui, tratando o paciente da mesma forma. Não, e esse tipo de terapia é legal você falar, porque assim, às vezes quem está assistindo fica meio, bom, como que é isso, né? Não é invasivo, né? Não é invasivo. Não é invasivo. Não é invasivo, né? A gente tem um equipamento que eu coloco em contato com a cabeça, né, do paciente. Ele não é invasivo, ele não tem efeitos colaterais, tá? Ele tem poucas contraindicações, e aí vale a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem tido alguns pacientes nos procurando para fazer o uso, mas muitas vezes o paciente tem um processo de epilepsia, um processo de crises convulsivas com uma certa frequência, e nessas condições a gente opta por não fazer, tá? Afinal das contas, eu faço uma modulação cerebral, tá? Eu vou lá no neurônio, eu faço ativação de vários neurônios, e isso pode acarretar, por exemplo, uma crise convulsiva. Então, quando a gente tem pacientes neste estado, a gente contraindica. Mas, de uma forma geral, ela é indolor, tá? Ela não provoca grandes efeitos colaterais e tem poucas contraindicações aí. É uma técnica bastante segura hoje, tá? Então, a gente pode fazer sem risco, praticamente, eu digo assim, sem risco praticamente algum, porque a gente realmente nunca teve nenhuma situação em que a gente teve um desfecho ruim para algum paciente, tá? Então, ela é uma técnica bastante segura hoje para a gente colocar no nosso repertório terapêutico. Falar nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui do paciente, mas como o nosso programa tem uma audiência também muito grande pelos profissionais da saúde, o que você poderia falar para os profissionais da saúde, seja médico, seja dentista, seja qualquer área, no que ele pode ver dentro do paciente dele que de repente ele fala assim, não, cara, isso aqui eu acho que vai ajudar no meu tratamento do meu paciente. Porque eu vou ser muito sincero para você, com toda a humildade. Eu não conhecia o seu trabalho. E aí eu fui conhecendo e vendo e sendo curioso. E como você falou, a gente está numa capital, mas a gente não está num grande centro como São Paulo. Mas você conseguiu trazer algo de São Paulo para cá, porque antigamente o pessoal brincava, né? Melhor plano de saúde era o VASP, né? Pegava o avião e ia para São Paulo. E hoje a gente vê que Campo Grande evoluiu muito com relação a isso. E para você falar para o profissional da área da saúde, no que ele pode, de repente, no que você pode cooperar para o paciente dele, seja qual for a área dele, seja o tipo, a especialidade médica ou a especialidade odontológica ou qualquer outra especialidade, que possa melhorar a vida de um paciente? Dentro da área de neurologia, a gente sofre com um problema. Os pacientes têm uma recuperação muito lenta, né? Então, a gente sabe que muitos não se recuperam de uma forma satisfatória, tá? Hoje eu falo muito sobre isso. É muito difícil você ver um paciente sem recuperar nada, mas muitos não se recuperam de forma satisfatória. Então, após um evento neurológico, a gente sempre fica com uma condição de difícil ganho, né? E depois da condição neurológica, após o tratamento, seja ele cirúrgico ou clínico, o que sobra e onde o paciente precisa investir é na reabilitação, tá? Muitos pacientes às vezes se desanimam por conta dessa velocidade de recuperação e da quantidade de recuperação após o evento,
Tá? Então, isso é uma dor que a gente sofre. Onde que a neuromodulação entra nessa situação? A neuromodulação entra acelerando esse processo de recuperação e melhorando a qualidade do processo de recuperação. Então, o que os profissionais eles precisam ver quando a gente fala sobre neuromodulação? Que ela vem como uma ferramenta de aceleração do processo de recuperação. Eu costumo dizer para os pacientes, bom, se você vai na academia, você faz exercício físico, e aí você quer ganhar músculo, por exemplo, né? O que você tem que fazer? Exercício físico. Se você usar anabolizante, a questão aqui não é se é certo ou errado ou como é feito. Sim, eu entendo. Mas se você usa anabolizante, você melhora a qualidade. Potencializa. Olhe para a neuromodulação como isso. Qual que é a indicação da neuromodulação? A indicação da neuromodulação é a mesma indicação da reabilitação. Ela não faz algo diferente. O que ela faz é entrar como um processo de facilitação do processo de recuperação. Com isso, a gente ganha, no repertório de reabilitação, uma ferramenta que ela é muito eficiente do ponto de vista científico e do ponto de vista prático, para que a gente possa pegar uma condição que é a condição neurológica, que é de difícil melhora, né? Quantidade de melhora pequena e velocidade de melhora pequena, para agora uma condição em que a quantidade de melhora é melhor e a velocidade de melhora também é melhor. Entendi. E eu vou ser mais chato ainda, vou lá mais especificar. Em que áreas que a gente poderia entrar? Dentro da medicina, eu estou até já viajando aqui na odontologia, porque como eu trabalho muito com a parte respiratória do sono, Sim. A gente pega 70%, 80% dos pacientes são assimétricos, mastigam muito mais de um lado do que do outro. Como eu te falei do aparelho, a gente coloca o aparelho interno e a gente vai estimulando o fator respiratório e através da respiração adequada o paciente volta a ter mastigação bilateral e poder tonificar aquela área que não estava tonificada, porque só um outro lado estava hipertrofiado. Diante disso, não estou falando para isso, mas estou dando um exemplo. Quais as áreas que a gente poderia, para o profissional que está lá vendo, puxa, isso aí pode me acelerar, não só esse equipamento, mas como a gente estava conversando antes, a questão dos exercícios reabilitadores para a gente facilitar isso. As grandes áreas foram as que eu citei aqui, né? Vamos trazer AVC, Parkinson e dor. São as três áreas. Vou dar um exemplo. Você falou uma coisa que você falou, ficou uma interrogação. A parte de pediatria. O que tem crescido na área de pediatria é o autismo. O autismo tem crescido em volume. Então, eu acho que é uma área que a neuromodulação vai crescer de uma forma muito, muito forte. Tá? Dentro da neurologia, Parkinson, AVC e as ataxias. E hiperatividade entra nisso? Hiperatividade entra. Entra também, está precisando de volume de evidência científica. Que tem muita criança hiperativa. Até recentemente eu fiz uma revisão aí sobre isso e os estudos têm demonstrado algum resultado legal, mas o desfecho é sempre assim, a gente ainda precisa de volume de produção científica. Mas tem uma área que tem surgido aí como um burburinho aí que me parece que vai ter alguma produção em cima disso, que é, por exemplo, a área de performance, de esporte. Eu falo assim, mas por quê? Porque a área de esporte, de performance, é o quê? É uma área onde, mais uma vez, qual que é a base? Aprendizado motor. Experiência, o cara entende como faz um determinado movimento no esporte e ele tem que repetir até ele virar expert naquele movimento, certo? Você falou sobre mastigação. Isso. Você quer mudar padrão de mastigação. É a mesma coisa. Se eu consigo entender que eu modulo áreas cerebrais e eu potencializo a capacidade de aprendizado daquela via motora relacionada àquele movimento, eu vou repetir, fazendo neuromodulação, e aí minha capacidade de performance melhora. Então, não é mais ou menos assim, mas vamos imaginar que para você ter o seu resultado, você devesse fazer 100 repetições por dia durante 2 meses. Com a neuromodulação, você vai precisar fazer 50 repetições por dia durante 1 mês e você vai chegar no mesmo resultado. Então, a área de performance, desempenho dentro do esporte, tem trazido algumas conversas sobre neuromodulação. Legal. O objetivo, a via, o meio é o mesmo. Né? Eu vou facilitar a atividade de neurônio para conseguir fazer melhor neuroplasticidade e aprender melhor aquele determinado padrão de movimento. Ou seja, a gente pode extrapolar isso para qualquer área relacionada a aprendizado, seja ele cognitivo, também tem tido muita fala em cima disso, né? Eu vou estudar uma determinada matéria. Se eu neuromodular, eu consigo melhorar a performance? A ideia é que sim.
precisa aparecer estudo mostrando que a ideia se traduz realmente em realidade. Mas dificilmente não vai acontecer. Você já me deixou muito curioso com muita coisa aqui que já ficou na minha cabeça, viu? Gilberto, a gente está estourando o tempo aqui, que já estão me avisando, mas eu quero te agradecer de coração você ter aceito o convite de vir aqui trazer essas informações para as pessoas, porque eu acho que o intuito do programa é isso, é levar conhecimento para as pessoas, que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo disso, né? E colocar aqui, se você permitir, as suas redes sociais. Claro. E quem quiser tirar dúvidas e conversar com você, pode mandar um direct, né? Conversar com você, tirar dúvida, porque eu tenho certeza que muitos aí vão ficar curiosos aí para de repente ter melhoras. Ainda mais agora que esse final que você falou de performance esportiva aí, tem muita gente aí que vai ser interessante. Claro, me coloco à disposição. A gente, lá no nosso serviço, o objetivo é muito educar a população, né? Oferecer informação. Muitas vezes o cara chega lá, ele não vai fechar com a gente, não vai fazer uma reabilitação conosco, mas se a gente pode oferecer informação e às vezes proporcionar algum benefício, a gente já está muito feliz, tá? Então, neuromodulação é relativamente novo, muita gente está curioso para saber como é que funciona e nesse sentido a gente está totalmente à disposição para esclarecer, tirar as dúvidas e fazer o que a gente puder para ajudar a população. E a gente pode colocar aqui o da clínica também, né? Claro, a clínica Habilis, né? A gente fica aqui em Campo Grande, aqui no bairro Chácara Cachoeira, chama Clínica Habilis, tá? Pode entrar em contato conosco e a gente vai ter todo o prazer de atendê-los. Joia, obrigado, viu? Obrigado. Foi um prazer, viu? Obrigado, doutor. O prazer foi meu. Tá, joia. Até semana que vem, pessoal. Outra coisa, hein? Tava esquecendo. Vai lá na bio do YouTube, tem lá as séries dos vídeos, tem outros vídeos lá que você pode aprender e se informar um pouco mais sobre a sua saúde, sobre ter qualidade de saúde. Não esquece de ir lá e curtir e compartilhar lá no YouTube, que você vai ajudar muitas pessoas a conhecer um pouco mais sobre qualidade de vida.